Olá, navegantes, sejam muito bem-vindos. Esse é o Opinião Navegante, eu sou o Júlio. E hoje a gente está aqui na paróquia Nossa Senhora das Graças. A gente vai conversar com o Padre Rosivaldo. Padre, muito obrigado por nos receber aqui. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Bom estar com vocês aqui. Padre, quando a gente foi começar esse podcast, né, esse canal, a gente pensou em fazer uma série sobre espiritualidade, não é? Para saber como é que a espiritualidade chegou naqueles indivíduos, em diversas denominações religiosas, enfim. Eu queria saber do começo, como é que o senhor é de onde? Então, eu sou do Agreste pernambucano, lá de Camusim de São Félix. Então, lá na nossa cidade, é uma cidade pequena, mas muito agradável, inclusive agora recentemente está entre as 10 melhores do estado de Pernambuco em qualidade de vida. Isso me orgulha muito. E DH também. Exatamente, em qualidade de vida. Pois bem, então eu sou lá de Camusim. E lá em Camusim nós temos um dos mais belos conventos dos Frades Carmelitas. Então, a minha relação com a igreja, com a vida religiosa, com a vida espiritual, com a vocação, começa exatamente a partir deste encontro, desta relação com aquele espaço, com a vida paroquial, com a convivência com os carmelitas. Então, eu cresci neste ambiente de igreja e nesse espaço do convento. Então, é um espaço... inclusive hoje é casa de retiro, é um lugar de encontro, vale a pena, inclusive, conhecer. Então, começa por aí. Começa por aí. A gente percebe nas pessoas que desenvolvem um trabalho espiritual, um trabalho voltado para a religiosidade também, que existe um chamamento em determinado período da vida, né? O senhor sempre pensou em ser padre ou o senhor teve... isso foi uma coisa natural ou teve algum chamamento, alguma coisa assim que o senhor se lembre? Olha, o processo, é sempre um processo. Quando a gente trata de vocação, a gente sempre precisa compreender a vocação como um processo. Em algum momento da nossa história, da nossa vida, a gente sente algo divino, que de fato é um chamado. Vocação significa chamado. Então, a gente compreende que é o chamado de Deus, como eu tinha dito a vocês. Então, eu cresci neste ambiente, neste espaço. Então, mas leva a vida normal. A minha infância, adolescência, eu nunca pensei em vocação. Quando você vai passando já na juventude, pelo fato de eu estudar também, porque lá naquele convento funcionava um colégio, ainda hoje funciona. A minha irmã estudava neste colégio, inclusive era um dos melhores ali da região do Agreste, e todos os dias eu ia com minha irmã para ela no ISOL. E eu tinha muita vontade de estudar, nada de vocação até então. Sim. Então, depois, de fato, eu comecei estudando. Eu fui aluno do Colégio Monte Carmelo. Então, naquele espaço, isso foi crescendo. Depois comecei a me envolver com a igreja, isso já na minha juventude, grupo jovem. Certa vez, aí no segundo grau, lá em Camusim, tinha mais magistério. Eu não queria fazer magistério. Aí eu fui terminar o segundo grau, que chamava o ensino médio, no tempo de antigamente. Aí eu fui estudar em Bezerros, que é a cidade vizinha, fazer contabilidade. E lá no colégio São José, nós tivemos um encontro vocacional com algumas irmãs, as irmãs, as Paulinas, e falar de vocação. Então, foi a primeira vez que começou despertando. E aí eu tinha uma certa vergonha de falar sobre isso. Peguei o endereço, escrevi uma carta para o Rio Grande do Sul, eu acho, não lembro ao certo agora, para saber sobre vocação, se aquilo que eu estava sentindo, se era vocação, se não era. Enfim, eu escrevi para mais longe, que era para ficar distante. Aí recebi a resposta dizendo: como você é de Pernambuco, mandamos sua carta para o Recife. Aí eu disse: pronto, agora chegou mais perto. Mas, enfim, depois desse encontro, eu já estava na igreja, já estava no grupo jovem, comecei então falando sobre isso com
os frades e os postulantes que já habitavam aquele convento, e a partir daí, então, foi só crescendo. Comecei a participar dos encontros vocacionais, e depois de um tempo, quando termina o ensino médio, segundo grau na época, aí entrei no convento e estou até hoje, já faz mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Como é que foi, assim, para a família? Eu fico pensando sempre, porque é o seguinte, a gente, quando é do interior, tal, aí tem os pais, geralmente o pai fica querendo que o filho siga uma profissão parecida com a dele, ou, enfim, naquele mesmo meio, né? Ele habita. Como é que foi isso para a família? Teve algum tipo de atrito, alguma coisa assim? Em relação à minha família, eu sou o último de meu pai. Então, quando minha mãe casou com meu pai, ela tinha 20 anos e meu pai tinha 50 anos. Já era viúvo, foi o segundo casamento. De modo que eu sou o último filho do meu pai. Quando eu tinha 4 anos, eu perdi meu pai. Eu tenho pouquíssimas lembranças. Lá, o espaço do convento, o terreno, nós tínhamos um sítio que fica vizinho ao sítio dos frades. Sim. E quando eu comecei a falar da escola de vocação, a minha mãe nunca interferiu, meus irmãos, eu era o mais novo. Mas, uma certa vez, estávamos, porque no primeiro ano da formação, a gente trabalha no sítio lá, dos frades, tudo. E quando eu chegava em casa, final de semana, porque o meu primeiro ano foi em Camusim, depois foi que eu fui para outros lugares. Sim. Aí minha mãe dizia, coisa bonita, para mim nunca moeu uma padeada e nunca trabalhou. E agora está trabalhando de graça para esses padres. Mas nunca teve esse conflito, não. Sempre foi muito tranquilo. Até mesmo porque quando eu decidi, eu já tinha 21 anos, já a idade suficiente para decidir sobre a minha vida. Somente saudade, aquela coisa toda, mas enquanto processo, minha mãe nem foi a favor nem contra. Foi uma escolha sua e ela respeitou. Foi escolha minha e eu toquei para frente. Muito bem. Eu estava conversando com Dona Ana, né, que é minha sogra, né, que veio na missa, e eu disse a ela, ele é muito espirituoso nas missas dele, né, com relação ao Senhor. E essa veia de humor, né, torna a missa até mais leve, né? Mas o senhor teve algum atrito com alguém, assim, por esse jeito mais tranquilo de fazer a missa e tal? Olha, Causou um certo estranhamento no começo? Ou... assim, sempre foi muito tranquilo. Agora, de vez em quando, é muito raro, mas acontece. De vez em quando chegar no final da missa, uma piada, às vezes, padre, isso aqui, essa postura, essa palavra. Então, a minha primeira paróquia foi em Aracaju, porque eu tive toda a minha formação na vida religiosa carmelita. Eu era frade carmelita, faz 12 anos que eu estou na Arquidiocese de Olinda e Recife. Então, eu saí do Carmelo, eu tinha 10 anos de padre, e a minha primeira paróquia foi Nossa Senhora da Conceição, em Beberibe, e aqui agora no Engenho do Meio, na Arquidiocese, é a segunda paróquia. Então, toda a minha formação espiritual foi na vida religiosa no Carmelo. O meu jeito de celebrar, que é um jeito mais carismático, Sim. Internamente na vida religiosa sempre foi um conflito. Porque é como se nós tivéssemos, existe a espiritualidade carmelitana, Sim. e existe dentro da igreja o jeito de ser a espiritualidade da renovação carismática. Então isso aqui sempre gerou como é que eu, sendo carmelita, celebrava com um jeito mais da renovação carismática. Inclusive, isso foi uma das razões, um dos motivos que eu saí da vida religiosa do Carmelo. Eu e outros padres também, que estão aqui hoje na Arquidiocese de Olinda e Recife. Mas, assim, é algo que para mim é muito natural, muito normal. Eu vejo a celebração, a Eucaristia, claro, é sempre a celebração de um sacrifício, mas deve ser um momento de leveza, de oração, de espiritualidade, um momento de alegria. Sim, sim. Então, isso para mim é muito, já são mais de 20 anos, e
que eu celebro desse jeito, gosto, sinto que as pessoas rezam, se sentem bem. Então, paciência. Uma coisa ou outra que um ou outro não gosta. Esses dias mesmo chegou a senhora e disse, mas padre, você não fala de inferno. Eu digo, mas minha filha, a palavra de Deus fala de inferno, eu vou falar de inferno, então cada um que se cuide para não ir para o inferno. Então, essas coisas assim, mas muito tranquilo. Pelo menos eu acho, que quando você vai ler o Novo Testamento e tal, eu não consigo entender um Jesus triste, nem carrancudo. Eu não consigo entender um Jesus assim. Né? Até pela boa nova que ele traz. Né? Mas é porque na liturgia da nossa igreja, a missa, a Eucaristia, é um sacrifício. É o sacrifício de Jesus. Entendo. Então, liturgicamente, muita festa, muita alegria, palmas, não é por isso. Sim. Então, é mais contido, a celebração. Mas, assim, paciência. Eu acho que tem é o sacrifício, a Eucaristia é o sacrifício, mas é o louvor também, sei lá. Então, eu sou feliz, eu sou um padre feliz e eu quero passar isso no meu jeito de celebrar, no meu jeito de conduzir a pregação, de me relacionar com a paróquia, com as pessoas. Então, eu sou um padre feliz na minha vocação, sou feliz quando eu celebro a Eucaristia e eu quero que as pessoas venham e saiam e voltem para casa felizes. Muito bem. O que a gente percebe também, padre, é que quando muitas pessoas se predispõem a fazer o bem, e aí eu vou falar em espiritualidade e não de uma religião específica, mas quando a pessoa se predispõe a fazer o bem, ela é muito atacada, não tem como eu dosar a palavra, ela é muito atacada. Então, como é que o senhor lida com isso? Porque eu acredito que o senhor também, não é, porque a igreja é um local onde muitas pessoas necessitadas vêm com um monte de problemas, né? E junto desses problemas vem também aquela energia, não é, negativa. E eu acho que isso passa até para aquela pessoa que está ajudando. Como é que o senhor se blinda com isso? O senhor tem alguma coisa especial? Ou é na missa? Ou o senhor é um tipo de oração diferente? Tem alguma coisa assim? Não há mistério. A vida cristã, o mistério é Jesus Cristo. Mas em se tratando de relação humana, não há mistério. Nós somos bons e somos ruins. Todos nós. Uhum. Em cada um de nós habita a graça, mas habita também, eu sempre digo na missa, um monstro terrível, horroroso, grande, e tem um nome que é pior ainda, chama-se concupiscência, que é uma tendência ao mal, é uma inclinação. Em cada um de nós há sempre a possibilidade de fazer o bem e fazer o mal. Às vezes as pessoas vêm para a igreja, e algumas já me procuraram dizendo, eu vou me afastar da igreja, da comunidade, da paróquia, porque eu vim para cá e encontrei isso, aquilo, eu pensei que aqui era diferente. E eu sempre digo, mas minha santa ou meu santo, olha, não pode ser diferente, porque nela está você, estou eu, estamos nós, humano. Você imagina essa energia, né? Começa pela catequese, passa pelos adolescentes, jovens e adultos, cada um com sua história, cada um com seus traumas, frustrações, decepções, expectativas. E tudo isso se encontra num grupo, na pastoral, na igreja. Então é muito normal, não existe no cristianismo, na fé, numa igreja, num grupo, numa pastoral, num convívio familiar, num ambiente de trabalho, não existe a perfeição. Existe sempre os embates, as dificuldades, os interesses que se encontram. Então, na igreja não é diferente. Então, de vez em quando surgem algumas dificuldades. Agora, eu te confesso que, às vezes, eu fico escandalizado com a ruindade de algumas pessoas que já estão há tanto tempo na caminhada. Porque, veja só, errar, cair, pecar, às vezes escolher errado, isso é humano, é normal. E aí a gente, como cristão, como igreja, a gente reconhece que errou, que fez mal ao outro,
refaz. Por isso que existe o sacramento da confissão, para você refazer, retomar, pedir perdão, dar perdão. Mas tem gente que, pela natureza, é ruim, e aí cada um tem sua história, seu histórico, mas ela não conseguiu fazer esta passagem. E aí são pessoas difíceis dentro de casa, são pessoas difíceis no trabalho, e são pessoas difíceis aqui. Conviver com essa realidade, para mim, faz parte. Eu, como padre, como cristão, amo, perdoo, não alimento em nenhum momento ressentimento, até mesmo porque isso só me faria mal fisicamente e espiritualmente. Sim. Eu posso perder o céu por causa de alguém. Então, não faça essa escolha. Mas há algumas pessoas que é melhor que elas estejam um pouquinho mais afastadas. E assim a gente faz. Tem um filósofo, eu acho que é Thomas Hobbes, e tem um que é John Locke. Thomas Hobbes fala que o homem é essencialmente ruim, predominantemente. E John Locke diz que ele é mais tranquilo, o homem é bom, mas que tem episódios de... Então, o senhor está dizendo que a gente é 50% ou a gente tem uma tendência à maldade? Não, nós somos essencialmente bons. É o contrário. Até mesmo que, como cristão, não posso dizer algo diferente, porque está na palavra. Sim. Veja, quando a gente pega lá no livro do Gênesis, na criação, que Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Sim. Quando Deus nos fez, Ele fez a sua imagem e semelhança. Ele entrega, confia a criação, contempla, e ele só tem uma conclusão. Ele viu que tudo era bom. Então, na nossa essência, porque somos criaturas de Deus, nós somos bons. Mas o que aconteceu? Aí nós permitimos que o pecado entrasse. Aquela historinha lá do paraíso que a gente já conhece. Sim. E aí o pecado vai entrando, o mal. Nós somos de novo resgatados com a morte e a ressurreição de Cristo. Ele nos resgata. Mas em nós habita a tendência ao mal. Na essência, somos bons, porque somos criaturas de Deus, mas em nós, por causa do pecado, habita sempre a possibilidade do mal. Então é uma escolha, que aí tem várias influências no campo da psicologia. Então você pode ter históricos. Você imagina uma pessoa que cresceu num ambiente violento, com traumas e a convivência. Enfim, são tantas realidades. Então aquela pessoa ela pode se inclinar muito mais para o negativo, para a violência. Já é comprovado cientificamente. Uma criança que cresce num ambiente violento, ela torna-se um adulto violento. Então você veja que, agora dentro da perspectiva da psicologia, eu estou falando da psicologia porque eu também sou formado em psicologia. Mas é muito bom saber isso, é muito bom falar sobre isso. Então você chega um certo momento, tem essa parte aqui que é minha história, eu não nego, sofri, crianças, pessoas que são abusadas, às vezes dentro de casa, pelos próprios pais, por pessoas próximas. Então vejam quantos traumas, né? Pessoas que crescem com fome, em ambientes violentos, sem perspectivas, sem possibilidades. Então, mas chega um momento na tua vida que você já tem consciência, você é adulto, então você pode fazer a escolha. O que você faz com isso aqui? Com a escolha. Então, essa tendência, essa possibilidade de fazer o bem e o mal, quando a gente é adulto, passa também pelas nossas escolhas. O senhor falou aí e me veio à cabeça o seguinte: o senhor falou sobre a história do paraíso, tal, a história que a gente conhece, tal. E essa palavra história, o senhor usou a palavra história do paraíso. Me veio à cabeça a Bíblia, não é? A Bíblia, o que eu acho é que as pessoas fazem uma certa confusão a levar ao pé da letra o que é uma alegoria e levar a alegoria o que é ao pé da letra. Como é que a gente pode se comportar? Como é que a gente lê a Bíblia? Não é simples. Não é. Não é simples. Veja só, em se tratando da palavra de Deus, ela pode te salvar ou ela pode te condenar a partir do momento da tua perspectiva de interpretação. Sim. Então, não é muito difícil a gente encontrar aí fora muitas pessoas e grupos
que fazem uma leitura fundamentalista da Bíblia. Exatamente. Como Igreja Católica, nós temos 3 colunas, são 3 colunas, 3 pilares que fundamentam a nossa fé, a nossa doutrina. Nós temos a palavra, nós temos a tradição e o magistério. São 3 colunas. Algumas coisas, elas não estão na palavra, mas fazem parte da tradição, ou o magistério definiu. Sim. Porque antes da gente ter a palavra escrita, como nós temos hoje, nós tivemos o magistério e a tradição. A oralidade. A oralidade. Tem gente que não compreende isso. E há uma dificuldade muito grande. Então, antes da gente ter a palavra, nós tivemos a tradição e o magistério da nossa igreja, que definiu, inclusive, o que era ou não palavra inspirada e compondo, fazendo parte do grupo dos livros bíblicos. Então, veja só, enquanto a gente trata de igreja católica, apostólica romana, a gente precisa ter essa noção. São 3 colunas que vão fundamentar a nossa fé. Em relação à palavra, a gente não pode nunca fazer uma leitura fundamentalista, porque senão a gente pode estar cavando a própria condenação e com facilidade a gente vai condenando as pessoas como se nós tivéssemos esse direito. E contaminando o ambiente, e as pessoas vão quase se tornando fanáticas. Então, a palavra de Deus tem fatos históricos, mas a gente precisa compreender também que tem a questão teológica, a interpretação. Sim, que foi exatamente. escrito. Esses dias eu estava dando uma palestra lá no Arruda, o SCC, e não é muito difícil. Pega, por exemplo, o livro do Gênesis. Aí eu digo, olha, você lá está a criação. Então Deus criou o paraíso, colocou Adão e Eva, depois vieram Caim e Abel, Caim matou Abel, e Deus então o condena e manda ele lá para um lugar para compor-se. E tem mais gente. Eu deixo o que tem mais gente lá. Aí você pode entrar em parafuso se você for fundamentalista, achar que aquilo é um fato histórico e não levar para essa perspectiva, muitas vezes teológica do texto e da sua interpretação. Então, ter esse cuidado sempre. E é importante o senhor falar isso porque eu já escutei uma pessoa dizer, não, Deus fez Adão e Eva e todos são descendentes daquele núcleo familiar ali. Aí, pô, não pode. Eu disse, espera aí, mas você está dizendo que então, dentro do núcleo familiar, eles foram se reproduzindo até... Aí o cara disse, foi. Aí eu falei sobre isso. Eu disse, mas quando o filho de Adão e Eva saiu, né? Sim. Caim. Encontrou mais gente. Encontrou mais gente. Quer dizer, pode ser a família inicial, mas a criação não parou ali, não é? Já que encontrou mais gente... Não é? A história precisa começar. Exatamente. Enquanto fé, enquanto católica, a gente não tem dúvida que Deus que cria tudo. Certo. E começa então o paraíso, Adão e Eva, para dar o pontapé inicial da Bíblia. Precisa começar em algum lugar. Então, os pais. Então, começa dali, teologicamente falando, Sim. É a nossa origem. Mas a gente precisa ter sempre esta compreensão da Bíblia a partir da perspectiva teológica. A gente precisa compreender o contexto. Um grande teólogo, o Frei Carlos Mestre, que vai dizer, olha, se a gente tira o texto do contexto, pode virar um pretexto. Às vezes, um texto fora do seu contexto pode nos levar a um erro gravíssimo de interpretação. E isso é que assusta um pouco quando a gente vê o que está posto aí, né? Em nome de Deus, as pessoas matam, em nome de Deus, as pessoas condenam. Em nome de Deus, eu saio da minha igreja e boto outro para o inferno, porque é de outra igreja. Então, veja que coisa errada. Exatamente. Isso não é a palavra de Deus, nunca foi, nem será. Exatamente, exatamente. Queria lhe perguntar também quais são os desafios. O senhor está aqui na paróquia há quanto tempo já? Eu estou aqui há 2 anos e meio. 2 anos e meio. Quais os desafios que o senhor enxerga assim para um futuro próximo? Assim, aqui, enquanto paróquia? Enquanto paróquia, enquanto sociedade também, de uma forma geral. Enquanto paróquia? Enquanto paróquia. Eu conhecia esta paróquia antes de chegar aqui. Já da época do Padre João Roberto. Sim, Padre João. Ele era pároco aqui e eu ainda era frade carmelita, reitor da Basílica Nossa Senhora do Carmo.
E uma vez por mês eu vinha celebrar aqui. E eu sempre me encantei, primeiramente pelo espaço físico, porque era para mim essa quadra, esse espaço para encontros, retiro, que foi algo que eu sempre gostei de realizar. Inclusive, quando era padre lá em Beberibe, realizamos alguns retiros aqui nesta quadra. Foi mesmo? Foi. E a gente, o pessoal vinha. Enfim, então eu tinha já essa afeição por este espaço, por este lugar. No momento das transferências, quis Deus e quis Nossa Senhora, e eu também queria, e deu certo, eu vim para cá. Quando eu vim para cá, querendo, eu pensava uma coisa. Quando eu cheguei, encontrei outra. Então, eu achava que, porque aqui tem um histórico do Padre Abelardo, da renovação carismática, das segundas aqui, né? Que todo mundo até hoje fala, de gente de todo canto, vai. Então, eu achava que esta paróquia estava espiritualmente nessa caminhada, ela estaria já em outro lugar. E não foi bem isso que eu encontrei. Então, muito trabalho para fazer. E chegamos também depois de uma pandemia, então imagina, né? Não só aqui, todas as paróquias, a igreja toda, a dificuldade das pessoas voltarem, aquela coisa toda. Então, assim, a questão do sentido de pertença aqui, quando eu cheguei, eu achei muito esvaziado. O espaço, o lugar que é meu, que é nosso, meu grupo, minha pastoral. Então, eu venho nesta luta, uma batalha, é uma batalha mesmo, para fazer com que as pessoas voltem, para que as pessoas venham, fiquem, cheguem e digam, aqui é meu lugar, isto aqui é paróquia Nossa Senhora das Graças. Esta sala, estas salas, esta quadra, esse espaço pertence à paróquia Nossa Senhora das Graças. E por causa deste pertencer, e por causa desses espaços, então surgem alguns conflitos internos. Sim, é verdade. É verdade. Mas aí a gente está na luta. Estou feliz, é uma comunidade que tem uma boa participação. Acho que os jovens também com a JC tem sido uma presença agradável. Os grupos estão retomando, lembrando de novo que a gente está depois de uma pandemia, as coisas estão dispersas. A participação também nas celebrações é uma participação muito boa. Mas então essa parte mais interna dos grupos, das pastorais, da pertença, da mística, da espiritualidade, que é um processo que a gente tem que alimentar, que cuidar, que encaminhar melhor. Já pegando esse gancho aí do futuro, né, dos desafios, eu não sei se o senhor viu a abertura das Olimpíadas. E gerou um problema sério, não é, na comunidade católica, porque, embora algumas pessoas digam que não, mas foi retratado ali a Santa Ceia de uma forma mais jocosa, mas uma coisa mais, não é? Não tão, para algumas pessoas, não tão respeitosa. Respeitosa. Talvez essa palavra. Essa é a palavra. Eu queria que o senhor me dissesse, o senhor tomou conhecimento disso, o senhor viu as cenas, o que é que o senhor achou disso? Eu estava assistindo. Eu gosto muito da Copa, das Olimpíadas. Inclusive, agora antes de descer, eu estava lá em cima assistindo o jogo, né? Então, é uma coisa que a gente até passa, se não tiver cuidado, e perde-se no horário, né? Então, o Brasil está em ação, a gente está lá torcendo. Então, eu estava assistindo, quando eu vi aquela cena, aquilo lá, na hora eu disse, me parece o quadro da Santa Ceia. Na hora me veio isso. Mas eu não quis, talvez, acreditar que fosse, né? Sim. Depois, vendo as várias críticas, né, no celular, na internet, aí realmente você... porque, veja só, até muitas críticas nesse sentido. Por que não fazem umas críticas aos muçulmanos? Isso. Né? Essas críticas. Isso. Então, você vê que a coisa ela é desrespeitosa. Até mesmo porque
Nós estamos numa luta como sociedade, Brasil e mundo, os vários grupos que surgem, e graças a Deus que surgem, que vieram de muito sofrimento, de exclusão, de perseguição, e ainda hoje, todos esses grupos de negros, homoafetivos, de alguns estrangeiros, enfim, são vários grupos que estão aí lutando por respeito, por aceitação, por respeito. E quando a gente vê estes grupos que estão lutando por respeito, são eles que estão ali desrespeitando a fé, a religião. Quando esses grupos eles se levantam, desrespeitando, seja qualquer outro grupo, a fé do outro, seja por... Então, com que autoridade? Como é que eles podem se levantar cobrando respeito? Então, aí acaba criando na relação conflitos e acaba despertando para eles próprios um desrespeito e às vezes perseguição, que é algo que eles estão lutando exatamente o contrário. Então, eu particularmente achei um desrespeito. Eu acho que a igreja, seja do Brasil, deve se pronunciar, deve se colocar contra, e como tantos grupos estão se levantando, porque senão a gente vai criando algo que, em vez de facilitar as nossas relações, a relação fraterna, a gente acaba criando um conflito, ou melhor, alimentando os conflitos que já existem. Sim, tem um estudo que fala sobre o movimento de pêndulo, que é quando um determinado grupo ele é tolhido nos seus direitos, tal. Então, como um pêndulo mesmo, né? Que ele é muito tempo seguro nos seus direitos. Quando solta, a tendência é ele ir para o outro lado. Quer dizer, o extremismo. Sim. Até voltar ao movimento aceitável, tem muitos desses. Talvez a gente esteja vivendo esse movimento de pêndulo com relação a alguns grupos. Não é? É bem possível. A gente vê isso em todas as partes, né? Os extremos. Então, nunca é interessante os extremos, né? A filosofia vai dizer que o meio o equilíbrio, é o meio. Então, eu acho que nem o extremismo de um lado, nem de outro. De repente, você chega em alguns países que, em nome de Deus, mata aqueles que se dizem homoafetivos. Isso. Aí, daqui a pouco, você vê os grupos se levantando, criticando todo um grupo, uma fé, desrespeitando. Então, acho que fugir dos extremos é necessário. É necessário, né? Muito bem. Eu queria falar também um pouco sobre as festividades aqui na paróquia, não é? E eu sei que são muito concorridas, né, as festas da paróquia. Por que o senhor acha que são tão concorridas assim? Porque a gente vive a fé e a alegria. Aqui, quando uma paróquia organiza um evento, então as pessoas hoje elas querem se divertir, mas elas têm medo. Sim. Muitas famílias não saem a depender do evento e do lugar. Então, quando uma igreja, uma paróquia faz um evento, como nós fizemos em São João, no ano passado a gente fez no Clube da Sudene, a Seresta dos Pais e outros eventos que a gente faz, então há sempre uma grande adesão. Eu acho que é porque as pessoas vão se divertir, que é algo que a gente precisa. É um ambiente familiar, é um lugar que você vai e sabe que vai poder voltar na paz. Depois, os eventos religiosos, agora mesmo como paróquia, este ano a gente está celebrando 60 anos da criação desta paróquia. Então estamos nesta preparação, e quando foi em novembro, que é a festa da nossa padroeira, então nós estamos investindo e organizando para que seja de fato um grande momento de fé e de renovação, porque são 60 anos de criação da paróquia. Então vejam quantas pessoas se doaram, quantas pessoas se santificaram, quantos sacramentos foram distribuídos. Então isso aqui é um caminho para o céu. Então as pessoas hoje estão procurando o céu. E se a gente puder apresentar o céu de forma mais leve, que seja tão feliz, um ambiente agradável, as pessoas se sentem bem,
Então, acho que por isso que as pessoas gostam e frequentam bem. E aqui vem muita família, né? A família é muito presente aqui, né? Não só nas festas, mas eu vejo também nas missas. Sim. Muita família aqui, né? É porque a igreja trabalha a família. Quando a gente trabalha a catequese, então não tem menino sem família. Então, quando a gente faz a catequese, já é uma forma também de trazer os pais. Quando a gente faz um encontro jovem, que nós tivemos agora recentemente, um encontro com 100 jovens. Então, com estes jovens, a gente quer também envolver as famílias. E já na organização e na preparação, agora mesmo nós tivemos 50 casais que estavam ajudando neste encontro. Então, tudo que a gente faz como igreja é família. Então, nas celebrações, nos grupos, nas pastorais, na crisma, catequese, enfim. Então, é a igreja querendo resgatar a família. Até mesmo que se a gente traz a família, e um processo antigamente era normal. Os pais frequentam e naturalmente vão trazendo os filhos. Hoje nós temos muitos casos, situações, que os filhos chegaram primeiro, seja através da catequese, do crisma ou desse encontro jovem. E por causa do jovem, trouxe também os pais. Mas é a família que a gente quer na igreja. Muito bem. Queria voltar para um assunto que eu esqueci até de abordar. Eu queria falar com o senhor a respeito do papel da mulher na igreja. Porque o que a gente percebe é que, e me corrija se eu estiver errado, dos tempos antigos, a mulher tinha sempre teve um papel fundamental. Mas com a reforma que deu origem ao protestantismo, a figura, principalmente de Maria, não é? Ela, para os irmãos protestantes, ela foi meio que tirada, não é? Maria, para o protestantismo, ela não tem essa importância que ela tem para o catolicismo. Queria que o senhor falasse um pouco aí, até para esclarecer para mim mesmo esse tema. O senhor agora trouxe um bocado de questões aí. O senhor trouxe a questão da mulher, depois trouxe Maria. Mas vamos lá. Primeiro, sobre Maria. Meu Deus, eu fico, às vezes, até escandalizado. E aí a gente acaba voltando àquele assunto que a gente já tratou sobre as leituras e as interpretações dos textos bíblicos. Porque você pegando a Bíblia, pegando os textos bíblicos, você não tem como nivelar Maria como uma qualquer ou uma igual. É impossível, porque aí você está negando o próprio texto. Porque se a gente pega São Lucas, no capítulo 1, ela foi escolhida por Deus, recebe a visita do anjo, é cheia de graça. Ela se coloca como serva, como escrava. Logo em seguida, depois da visita do anjo, ela visita sua prima Isabel. Isabel diz: como mereço que a mãe do meu Senhor me venha visitar, tua presença é alegria, é luz. Se a gente pega o Evangelho de São João, capítulo 19, lá está, no pé da cruz, quando o próprio filho entrega a Nossa Senhora como mãe. Se você pega lá em Atos dos Apóstolos, em Pentecostes, está Maria. Então, você, na história da salvação, neste projeto salvífico de Deus, você não pode negar esta participação. Ora, como é que aquela que gerou, ela trouxe do ventre. Ali está o sangue do filho, está o sangue da mãe. Então, quando a igreja fala, nós temos alguns dogmas sobre Nossa Senhora, quando a igreja fala sobre Nossa Senhora, é porque, por causa do filho, a igreja diz que Maria é imaculada, sem mácula, sem o pecado original. Sim. Mas não pode ser diferente, porque se Maria tem a mancha do pecado original, o menininho dela nasce com a mancha, com o pecado. Sim. Enfim, para nós, isso é uma questão resolvida. Não há conflito. Não tem como nivelar. Maria, para nós, é modelo de fé, de entrega, de obediência, que gerou Jesus e que foi presente na caminhada da igreja.
E aí surgem as várias devoções. Então, Maria é este símbolo e acaba trazendo também como um ícone de presença de mulher. Aí traz a questão da mulher na igreja. Olha, quando a gente celebra a missa que a gente olha, você vê os bancos, você tem 70, 80, 90% de mulheres. Mas como é que se explica? Não é muito difícil se você pega o campo da psicologia, porque em se tratando da dimensão da fé, ela requer de nós uma abertura, uma sensibilidade. E isso a mulher tem de sobra, porque faz parte da estrutura dela, faz parte da personalidade dela. E aí a mulher ela acaba se tornando mais sensível às coisas de Deus. E aí ela, como mãe que gera o seu ser do pai, o senhor pode falar 10.000 vezes como o pai tem um amor, mas nunca o senhor irá compreender e nunca irá alcançar o que significa gerar no ventre um filho, amamentar. Então a mulher tem isso naturalmente, que é muito próximo das coisas de Deus, que é muito próximo das coisas espirituais. Por isso que não é difícil compreender, porque as mulheres são mais abertas, consequentemente, mais presentes, em maior número, nas nossas igrejas. A questão do serviço, da entrega, da doação, porque já faz parte delas como mãe. E na igreja, elas também se colocam, como na família, como no mundo. Então, basta só reconhecer. E por que é que o senhor acha que o entendimento da humanidade é numa força criadora masculina? É o pai, e não uma mãe. Deus é pai e mãe. Por que é que o senhor acha que esse entendimento de Deus masculino predominou? Era coisa do tempo, eram os costumes? São várias questões. Às vezes, por algumas questões culturais, como, por exemplo, o machismo, aí a gente acaba desviando também o nosso foco, o nosso jeito de olhar e de interpretar a relação, por exemplo, de Deus. Deus é pai, Deus é mãe. Deus é pai. Ele é pai. Aí, Deus é mãe, Deus é pai. Que tem o amor que extrapola o amor de uma mãe. Sim. Quando nós temos essas batalhas históricas, sim, como nós vamos alimentando também, inclusive dentro da igreja, na questão social, questão do machismo, outras realidades antropológicas. Trazer um fato agora, quando eu estava no meu estágio em psicologia, que eu comecei lá em Aracaju, que foi minha primeira paróquia, eu atendi um casal protestante. Sim. Ele era pastor e eles estavam se separando. Eu me falei, minha Nossa Senhora. Eles não sabiam que eu era padre, eu estava ali como estudante. E o homem, pastor, vinha com um discurso de que a mulher deveria ser submissa, porque ele era o cabeça, o chefe, porque está na palavra. E a mulher vinha por trás dizer que não aceitava, mesmo ambos sendo protestantes, ela não aceitava, porque a gente sabe que a interpretação das igrejas protestantes é essa. E ela não aceitava, e por isso o conflito estava a separação. E eu nem como padre e nem como psicólogo aceitava aquela interpretação daquele senhor. Mas você veja, né, como isso dificulta, inclusive, essa relação. Então o homem é cabeça, a palavra diz, pior que diz, mas a forma como eu interpreto. Porque esta mesma palavra, e eu sempre digo isso, viu, quando eu vou na palestra dos casais do ECC, tá certo, ok, então você é cabeça e você quer que a mulher seja submissa, mulheres, sem problema, mas vamos continuar o texto, que o texto diz, marido, ama a tua esposa como Cristo amou a sua igreja.
E como foi que Cristo amou a sua igreja? Morrendo, dando a vida por ela. Então, eu digo, tu, macho velho, marido, tu está disposto a morrer, dar a vida pela tua esposa? Porque se tiver, então você vê que não há lugar para a relação de submissão, há somente amor. Então acaba logo com esse ninho de gato, com esse conflito de cabeça, de submissão. Não, é amor. E quando trata-se de amor, não tem lugar para submissão. Então vejam, como a gente vai sendo formada, as interpretações, inclusive do texto bíblico, questão antropológica, questão cultural, às vezes vai nos levando para esses extremos, para esses lugares que vão dificultando as relações, inclusive colocando o homem como se fosse superior e a mulher submissa. Quando Deus foi criar a mulher, fez com que o homem adormecesse. Exatamente, tirou a costela, não é um fato científico, histórico, pelo amor de Deus, é teológico, faz com que o homem adormeça. Não tirou do pé para que ela não fosse submissa. Não tirou da cabeça para que ela não fosse superior. Tirou da costela para que ela seja uma companheira de caminhada. E o cabra velho estava adormecido, para ele não achar que tinha alguma participação, que era alguma coisa naquela historinha. Se você andar aqui por rádio, é isso. Então, macho velho, se tu estiver disposto a dar a vida pela tua esposa, mulher não tem problema de ser submissa, não, porque a gente vai interpretar como amor, entrega e doação. Muito bem. Outra coisa que eu queria lhe perguntar é que Jesus fala que ele ia voltar para a casa do Pai, mas ele ia deixar o Consolador. Ele ia mandar um Consolador. Quem é esse Consolador? É a própria palavra, é a doutrina, aliás, é a igreja? É o Espírito Santo. Olha, aí se a gente tivesse um dia, a gente ia falar do projeto salvífico de Deus. Mas você pega, por exemplo, a criação, o paraíso, que Deus nos colocou lá para a gente viver em paz, feliz, ser gente boa. Aí a gente não quis isso. Errou, pecou, aí os cão foi tomando conta, o mal vai entrando, exploração, justiça, violência, e a gente vem todo o Antigo Testamento. Chega no Antigo Testamento, aí o pai olha assim e diz, rapaz, o que é que eu vou fazer agora? Já mandei os profetas, ele bota para fora, eles matam, vou mandar meu filho. Então manda Jesus, que vem selar conosco a última aliança. Jesus veio para nos resgatar. Se a gente tivesse escutado direitinho, fosse bem bonzinho, ele estava morrendo de velho. Não, a gente insistiu na nossa idade, matou Jesus. E aí o que é que fez? Veja, o que a gente pode contemplar do começo ao fim é um Deus, amor, que não desiste de nós. E porque ele não desiste, mesmo com a violência da morte do seu filho, ele deixou para nós a igreja, que é a nossa igreja. Sim, é a nossa. Quer queira ou quer não, é a nossa. E aí, deixa Pedro, sabendo da nossa condição, que ele sabe tudo, deixando a igreja, os sacramentos, a palavra. E aí ele sabe que sozinho a gente não ia dar conta. Aí o que é que ele diz? Agora eu vou mandar o Espírito Santo Paráclito. O Espírito Santo é desta força que vem do alto, com seus dons, que renova, que restaura, que orienta, que dá sabedoria, discernimento, perseverança, essa luz para nos guiar. Inclusive, é o Espírito Santo que faz com que a gente reze, interprete direitinho a palavra de Deus. É o Espírito Santo que me dá essa força, sabedoria e discernimento para saber o que é certo e o que é errado. Sem o Espírito Santo eu não sou nada, eu não sei absolutamente nada. Eu não sei sequer rezar como convém, diz a palavra. Eu não seria capaz de te amar, de te perdoar, de ser uma pessoa melhor se eu não tivesse o Espírito Santo. Porque Deus já sabe, conhece a nossa matéria. Então Ele nos dá um Paráclito, o Espírito Santo, que é esta força que vem do alto, exatamente a terceira pessoa da Santíssima Trindade, para nos orientar e nos conduzir. Então nós vivemos hoje na igreja o tempo do Espírito Santo. Não haverá mais uma outra aliança. O Senhor, Deus já disse, já fiz tudo o que tinha que fazer. Já coloquei tudo aqui sobre a mesa.
Jesus, com sua morte e ressurreição, já abriu para nós a perspectiva e a possibilidade do céu. Vocês vão discernir e ainda tem o Espírito Santo para te ajudar. Se não quiser, agora o que vai acontecer, que a igreja prega, a segunda vinda gloriosa do Senhor, que vai arrebatar o que é seu. E diz o Evangelho, um casal vai estar num quarto, não sei fazendo o quê, vai um e fica o outro. 2 homens estarão no campo, 2 mulheres estarão conversando, vai um e fica o outro. Quem vai e quem fica, certamente a gente já sabe. Quem se deixar conduzir pelo Espírito Santo, quem estiver nessa luta, se esforçando para ser melhor, para viver o reino, para ser sinal, que ama, que perdoa, vai. Quem é ruimzinho, aí vai para o lado. Vai para o outro lado. Padre, sempre que a gente chama uma pessoa de uma religião ou a gente está conversando sobre espiritualidade, a gente pede para que no encerramento a pessoa faça uma prece, uma oração, uma reza. Eu queria que o senhor nos brindasse. Sim, senhor. Então eu quero agradecer. Foi bom essa nossa conversa, a gente falou sobre tantas coisas, mas que seja para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual. Quando os discípulos de Jesus se aproximaram dele e pediram assim, ensina-nos a rezar. E a única oração que está na Bíblia que Jesus ensinou foi o Pai Nosso. Então eu acho que o Pai Nosso, que é um texto bíblico, ele é universal, não tem religião. E se a gente olhar com carinho, com afeto, para a oração que Deus nos ensinou, que Jesus nos ensinou, a única oração, ele manda a gente chamar Deus de Pai. Se ele manda a gente chamar Deus de Pai, é porque a gente é tudo irmão. Todos somos irmãos. Exatamente. É um Pai, ele é Pai. Somos irmãos. E depois, para a gente não ter dúvida dessa nossa irmandade, da nossa fraternidade, do que Deus deseja para nós, ele vai dizer como é que a gente deve viver esta irmandade, esta fraternidade, que é no amor ao próximo. Então, se você pegasse, se a gente pudesse resumir toda a Bíblia, todo o ensinamento de Jesus, é amar a Deus e o próximo. A gente pega os 10 mandamentos, lá no Antigo Testamento, já está aqui. O primeiro mandamento, amar a Deus. A partir do 4, próximo. A oração que ele nos ensinou, amar a Deus, próximo. Amando, partilhando o pão, perdoando, como nos ensina, então, a oração do Pai Nosso. Então, que a gente possa abrir o coração, que a gente deixe o Espírito Santo conduzir, que a gente esteja aberto. Se a gente estiver aberto à graça, às coisas de Deus, se a gente de fato crê e se deixa conduzir pelo Espírito Santo, a nossa vida vai se tornando melhor, porque eu vou me tornando melhor e tudo em minha volta se transforma. Não é mágica, não existe mágica. O amor cristão, o amor católico, ele não é abstrato, não é platônico. Ele é real, ele é visível. A gente pega, a gente vê, a gente abraça. São as pessoas, os momentos. Então, que Deus possa nos ajudar. E aí eu convido a todos para a gente rezar o Pai Nosso. E no final, eu darei a bênção. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora, aqui com o título de Nossa Senhora das Graças, então venha sobre todos nós, sobre todos aqueles que terão acesso, que vão poder assistir, que poderão ver. Venha então sobre nós, sobre nossas famílias, a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, muito obrigado. Muito obrigado por nos receber aqui mais uma vez, eu agradeço. E até uma outra oportunidade. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, foi bom, Deus te abençoe. E você, navegante, muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo episódio.